Vejam se isso já aconteceu com vocês. Vejam se isso já aconteceu com vocês. Vocês têm uma pessoa do seu relacionamento pessoal, pode ser esposa, marido, filho, irmão, qualquer pessoa do seu convívio aí pessoal. E num determinado momento você percebe que essa pessoa começa a te tratar diferente, começa a te tratar mal, começa a dar respostas secas, começa a te virar a cara e você não faz ideia do que pode ter acontecido. E aí você pergunta para a pessoa: escuta, aconteceu alguma coisa? A pessoa fala assim: não. Mas eu te fiz alguma coisa? Não. Mas você sente que o clima está ruim. Já aconteceu com vocês? Pois é, acontece com todo mundo. E quantas vezes a gente já não fez isso com outras pessoas? Qual que é a razão? Por que a gente faz isso? Na verdade, a gente cria uma expectativa que a outra pessoa ela tem que saber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, que a outra pessoa ela tem que saber exatamente o que nos magoa, o que nos dá alegria. Então a gente acaba esperando, criando essa expectativa de que a pessoa haja de uma determinada forma e que ela faça alguma coisa ou até que ela não faça alguma coisa. E a pessoa acaba fazendo. E a gente assume que é óbvio que a pessoa deveria saber que aquilo que ela fez nos magoa, ou aquilo que ela não fez nos magoa ou nos traz algum tipo de sentimento negativo. E aí que está o problema. Será que a pessoa tem que saber isso mesmo ou não? Vou contar uma história interessante para vocês que eu vi num filme que eu assisti esse fim de semana. O que acontece? Estava um casal de namorados e estava chegando o Natal. E aí a namorada chegou para o cara e falou assim: olha, a gente começou a namorar esse ano, então eu acho que essa questão de presente de Natal não é legal, então eu preferia não trocar presente de Natal. E o cara falou assim: não, tá bom, beleza. Quando chegou no dia do Natal, o rapaz foi passar o Natal na casa da namorada com a família dela. E aí, quando chegou na hora de trocar os presentes, ela chegou e entregou um presente para ele. Aí ele abriu, agradeceu, mas ele já ficou meio assim. E aí ela ficou na expectativa dele entregar presente. E ele não tinha o presente, eles tinham combinado de não entregar presentes. E ela ficou naquela expectativa e não apareceu o presente. Aí uma pessoa da família dela que estava lá falou assim: e aí, você não vai entregar o presente para ela? Ele falou assim: não, eu não trouxe presente. E ela falou assim: mas como assim você não trouxe presente? E ele falou: mas nós combinamos. E é interessante que isso acontece com a gente todo o tempo. Por quê? Na verdade, qual que era a expectativa dela? Ela falou que não queria trocar presentes e tal, por uma questão que ela considera educação. Ela não queria trocar o presente, mas não era aquilo que ela estava querendo dizer. Ela queria que ele percebesse que não era aquilo, que comprasse o presente e surpreendesse ela com o presente, que ele chegasse lá na noite de Natal com o presente. Pô, mas o cara não tem como saber isso. E olha o problema que gera. E aí, o filme é uma comédia, então gera um problema todo, ele fica todo transtornado, a família começa a brincar com ele, a tirar sarro dele, tudo. E tudo isso oriundo de uma falha de comunicação, porque na verdade ela falou uma coisa quando ela queria exatamente o oposto. Só que ela tinha a expectativa que ele fosse perceber isso, que ela queria o oposto, que ela estava falando só por falar. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? A gente escuta uma pessoa falar alguma coisa e a gente fica... Isso acontece mais nos nossos casos de relacionamento pessoal. Mas eu vou chegar no relacionamento além do pessoal, do profissional e tudo.
Mas a gente fica se perguntando o seguinte: será que essa pessoa me falou alguma coisa, mas na verdade ela está esperando o oposto? E a gente fica na dúvida e a gente não sabe o que fazer. Isso deixa a gente numa situação extremamente difícil, porque a gente começa a se sentir mal, porque a gente fala assim: será que eu deveria ter percebido alguma coisa que eu não percebi? Será que eu deveria ter lido na linguagem não verbal alguma coisa que eu não consegui ler? Será que ela espera que eu faça alguma coisa e o fato de eu não fazer vai causar algum problema? Por outro lado, nós combinamos uma coisa, será que se eu fizer ao contrário do que nós combinamos também não vai causar um problema? Então, olha só a situação em que às vezes a gente fica e a gente deixa a outra pessoa também. E tudo isso por uma questão de comunicação. Existe aí nesse processo uma falha de comunicação muito grande. A gente tem que partir do princípio que as pessoas são diferentes. Quando a gente conhece muito bem a pessoa, talvez isso minimize um pouco, mas ainda assim causa transtornos bastante grandes. Então a gente parte desse princípio que a pessoa deveria saber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente está pensando. Só que o processo de interpretação, a gente conversou disso em outro dia, em outro vídeo, o processo de interpretação de cada pessoa é diferente, porque ele passa por filtros que são filtros individuais. Então, eu não tenho como saber como a outra pessoa está se sentindo ou está pensando. Eu não tenho como saber o que a outra pessoa espera que eu faça, que ela espera que eu não faça, ou que ela espera que eu diga. Isso é extremamente complicado. E isso causa um buraco no fluxo de comunicação. A comunicação, ela é boa quando ela flui, quando ela vai e volta, vai e volta. Isso é uma boa comunicação, uma comunicação fluida. Quando a gente causa esse tipo de problema, dessa expectativa que não é tão clara, a gente acaba causando um buraco na comunicação. Então, a comunicação do outro não veio para nós de forma fluida, a gente se sente na obrigação de interpretar ou de tentar adivinhar aquilo que o outro tinha de expectativa, e aí a gente responde para aquilo de uma forma que não era o que o outro esperava, porque a gente imaginou que seria, mas a gente não tem como acertar sempre. Na verdade, a gente erra na maioria das vezes. E aí o outro recebe essa comunicação de uma forma torta, porque a gente não fez aquilo que ele esperava. Consequentemente, surge um problema e uma quebra, um conflito aí dentro. E às vezes esse conflito é bastante sério. Eu posso dizer para vocês que uma boa parte dos casamentos acaba por causa dessa questão de comunicação. A comunicação não flui bem. Bom, o que fazer então? O que fazer, na verdade, parece muito simples, mas não é. Mas o que a gente tem que fazer para garantir uma fluidez da comunicação? A gente tem que expressar ou falar exatamente aquilo que a gente quer, exatamente aquilo que a gente deseja. Quando a gente faz isso, a gente deixa o outro mais tranquilo, porque ele sabe exatamente o que eu não preciso adivinhar o que o outro quer. Ele vai saber exatamente o que quer. Então não existe aquela questão que é uma falha de comunicação grave, que é o subentendido, que é eu vou deixar nas entrelinhas, né? Então, quando não existe isso, a comunicação é mais clara, é mais fluida. E até quando já aconteceu, seria muito interessante, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, que a outra pessoa virasse para a gente e falasse assim: olha, eu esperava que você fizesse tal coisa, mas você não fez.
Não seria muito melhor para a gente? Em primeiro lugar, por quê? A gente pode justificar o porquê que a gente não fez aquilo. Em segundo lugar, a gente pode, numa próxima vez, se policiar e fazer a coisa de uma forma melhor. Mas se a pessoa não fala, ainda piora mais, agrava mais a situação. Então a proposta que eu tenho para vocês hoje é expressar aquilo que a gente efetivamente quer, sem meias palavras, sem indiretas, sem entrelinhas, porque isso só causa ruído na comunicação. Eu sei que não é fácil, é uma questão de treino, mas vocês vão notar que o resultado vai vir de forma muito direta. E aí, a pergunta que vocês me fazem é: o que isso tem a ver com negociação? Ora, numa negociação, isso tem tudo a ver com a negociação. Porque numa negociação, o que acontece é que a comunicação é fundamental. Se a comunicação não fluir dentro de uma negociação, você não chega num acordo, porque aquilo se quebra. Então, você não pode ir para uma negociação achando que o que você vai pedir é óbvio para outra parte, porque não é. Por mais que te pareça óbvio, às vezes você vai lá buscar, por exemplo, um aumento de custo causado por uma variação econômica, vamos supor uma desvalorização cambial, que é o que acontece muito aqui no Brasil. E você julga que para outra pessoa é óbvio que você vai estar lá porque ela sabe que aumentou o câmbio. E a coisa não é assim. Por quê? Você vai se ater nesse caso a posições e a gente tem que ir mais fundo. Então, quando você chegar lá, você tem que deixar claro na tua comunicação o que aconteceu, qual que é o impacto daquilo para você e o que você espera da outra pessoa. Se você não fizer isso, você começa errado a comunicação. Por isso que dar explicações, basear muito bem o que você quer, qual que é o impacto que causou para você, faz toda a diferença numa negociação bem sucedida ou não. Então, a recomendação que eu queria dar para vocês, e eu queria que vocês começassem a fazer isso já, expressem aquilo que vocês realmente desejam, aquilo que vocês querem. E eu vou falar para vocês, aqui em casa, eu fiz um acordo com a minha esposa, sem indiretas, sem expectativas nas entrelinhas, nada disso. Vamos falar aquilo que a gente quer um para o outro. Ainda não está 100%, eu posso dizer para vocês, mas já melhorou muito. Porque você não tem mais aquela sensação que existia antes de falar assim: poxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu deixo de fazer? O que eu falo? Isso tira uma tensão do ar e isso ajuda muito. Porque muitas vezes acontece isso e aí eu falo: pô, a gente já tinha combinado. Então quer dizer, a coisa volta a fluir. Então façam isso. Façam um pacto em casa, começando, e levem isso para a negociação de vocês. É extremamente importante. Se vocês só vão conseguir aquilo que vocês querem, se vocês deixarem claro para outra parte o que vocês querem.